seja melhor feira de nossas vidas, tá bom, pessoal? É o desejo meu do coração do canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Bom dia, está começando o nosso programa e nós temos hoje uma live às 19 horas, provavelmente com o nosso irmão Rafael. Nós estaremos aí falando das coisas do Altíssimo, né? Do povo de Arro de Arruxo. Gente, quero começar esse programa dizendo o seguinte: nós professamos uma fé em Yahushua. Denilson, quem é Yahushua? Yahushua, gente, é o verdadeiro nome do Salvador da humanidade. Jesus foi um nome inventado pela Igreja Católica para enganar todas as pessoas que acreditam no Messias, no Salvador, acreditam em um Salvador. E o Salvador tem nome. O nome dele está descrito aqui nessa Bíblia. Nós somos poucas pessoas que temos essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Dalit. Essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Dalit, ó. Bíblia Dalit. Ela vem contendo o nome, nas Escrituras, vem contendo o nome sagrado, o nome do Salvador chamado Yahushua, tá vendo? Yahushua HaMashiach. Denilson, mas eu não sou hebreu para falar Yahushua. Qual é a tradução desse nome? O nome não se traduz, gente. Na Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia aqui foi dos padres, foi da Igreja Católica. Eles confeccionaram essa Bíblia. Então, uma vez ele discutindo com um pastor muito famoso, um padre muito famoso discutindo com um pastor, ele citou as seguintes palavras. Acho que muitos de vocês já viram esse vídeo. Você acha, seu pastor, que essa Bíblia que você tem na mão, com velcro, né, com o velcro, com fecho, com capinha, caiu do céu e foi feita para você pregar? Nós confeccionamos a Bíblia. Então foi assim, na verdade a verdade está sendo falada escancarada, mas as pessoas não acreditam, né? Quem fez a Bíblia, essa Bíblia preta aqui, ó, quem fez ela foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela detém os direitos autorais dessa Bíblia aqui. E o que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a ver com o povo hebreu, o povo da cidade de Jerusalém, que eles mudaram até para Jerusalém? O que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a ver com o povo de Yahushurum, que não tem nada a ver com Israel? O que essa igreja tem com esse povo? Se foi ela que entrou lá nesse país chamado Yahushurum e prendeu todos os habitantes de lá, escravizou os habitantes de lá, e nessa cidade, que é a cidade de Jerusalém, onde nasceu o Salvador da humanidade, chamado Yahushua. Yahushua, ele é filho de Yahu. Yahu é o Deus dos hebreus, que a Igreja Católica tratou de tirar esse nome e botar Deus. Então ele botou Deus com letra maiúscula para Yahu e Deus com letra minúscula para outros deuses. Denilson, como assim outros deuses? Existe outro Deus, outro Criador soberano? Não. O Yahu, ele que criou o céu, a terra e o mar. Yahu criou. O Yahu tem um outro ser que emanou das trevas, emanou da escuridão e procura a luz. O nome desse outro ser é Terron, esse Deus que você não conhece. Porque ele é um Deus espectro, ele é um Deus das sombras. Ele não aparece, ele se manifesta porque ele queria tomar o lugar de Yahu. Quando Yahu brotou da eternidade, veja bem, quando Yahu saiu da eternidade para o que nós chamamos de tempo, aquilo que nós chamamos hoje, quando Yahu olhou para cima, não viu ninguém maior do que ele. Quando ele olhou para baixo, ele também não viu ninguém maior do que ele. Mas ele não olhou para o lado. E do outro lado, na província das trevas, na província da escuridão, existia um Deus que copiava tudo que o ser da luz fez. É isso mesmo. Tudo que Yahu fez, esse Deus copiou. Yahu olhou e viu. Então ali começou uma guerra. Ali foi travada a primeira, chama-se Guerra Prímipa.
A primeira guerra, antes de nós sermos criados, antes de ter a terra, houve uma guerra lá em cima, lá nas águas celestiais. Existe no universo as águas celestiais e as águas abissais. Abissal é da terra para baixo. A terra estava dentro do abismo. A terra é a tampa do abismo. A terra é a tampa do abismo. E as águas celestiais. E em cima das águas celestiais havia a província da luz, onde Yarro apareceu, e a província das trevas, onde esse ser chamado Terron apareceu. Este ser Terron começou a invejar o nosso Criador. Ele queria tomar toda a luz. Ele queria que tudo fosse trevas. E Yarro começou a combater as trevas, começou a combater a deusa das águas prímivas. Ela é uma deusa, ele é andrógeno. Ele não é homem e nem mulher. Ele é uma aberração. Ele não é um ser definido. Você sabe que quando o Criador fez o homem e fez a mulher. Ele não fez um ser indefinido, que não é homem, que nem a mulher. Se é que você está me entendendo. Esse ser chamado Terron, ele cresceu, gente. Esse ser cresceu. Como ele cresceu? Houve a primeira batalha, certo? Na primeira batalha, o que aconteceu? Yarro criou 5 anjos poderosos que você conhece. O primeiro deles chamou Miguel, o anjo mais poderoso. O segundo anjo, que todos chamam do primeiro, que era o Lúcifer, o estrela da manhã. O Lúcifer foi criado em segundo plano. Porém, o pai amou muito esse Lúcifer, né? Esse estrela da manhã. Bom, vamos mudar um pouquinho, para a gente poder entender isso aí. O mais poderoso era Miguel, mas o primeiro anjo foi Lúcifer. Veja bem, o mais poderoso é porque ele era de guerra, de batalha. O Lúcifer não é de batalha. O Lúcifer não é de guerra. Apesar de ser poderoso também, o Miguel é muito mais forte do que o Lúcifer. Porém, o Lúcifer foi o primeiro anjo para ser o arauto de Yarro. Yarro deu todo o tesouro da luz para ele combater esse ser, juntamente com ele, esse ser que nasceu do outro lado, na província das trevas. Junto com eles foram criados o Miguel, o Gabriel, o Rafael e Uriel, 5 anjos, 5 arcanjos. Da mesma forma, esse outro Deus criou também 5 outros deuses, que foi o Berremonte, que foi o Leviatã, Taná e outro Deus, mas foram 5 deuses também que foram criados para um duelo. Então, as criaturas de Yarro, os anjos celestiais de Yarro, na primeira batalha prímiva, isso foram várias batalhas, gente, não foi uma só não. Várias batalhas aconteceram antes dessa terra ser criada do abismo. E nessas batalhas, os anjos da parte de Yarro expulsou essas entidades, esses seres das trevas, das águas celestiais para as águas abissais. Jogou eles no abismo. Abismo é água abissal. E o Terron, o pai o segurou com a sua mão poderosa. Mas por um instante, né, de descuido, ele fugiu, ele saiu e mergulhou em direção também junto com as suas criaturas lá no abismo. E aí, Lúcifer e os anjos começaram a comemorar, antes da terra ser criada, antes do ser humano ser criado, mas Yarro viu ali, como ele é onipotente, onisciente e onipresente, ele viu que ali estava começando uma batalha. E essa batalha terá fim agora, no final dos tempos, no Amargedon. O que aconteceu? Esses seres, eles vieram para o abismo. Nesse intervalo entre o abismo e a terra, Yarro começou a criar a terra. Yarro começou a dar vida para tudo isso aqui, a criar aquilo que estava nos sonhos dele. Começou a criar natureza, começou a criar tudo. O Terron, com os seus filhos, começaram a habitar essa terra.
Yahweh estava na região celeste. E o Terron, com os seus filhos, os filhos de Terron começaram a se produzir, a se relacionar e criaram outros seres que vieram para essa terra. Então o que aconteceu? Aqui existiram o quê? Os dinossauros, gente. Os dinossauros. Os dinossauros não são criação de Yahweh. Os dinossauros não são criação de Yahweh. E Yahweh, por sua vez, ainda não era o momento do Yahweh atacar aquelas criaturas. Não era o momento de Yahweh retirar essas criaturas da face da terra. Mas o anjo da luz, o Arauto do pai, resolveu por conta própria fazer a própria vingança dele. O Yahweh não autorizou ele vir. E ele veio, que foi o Lúcifer. O Lúcifer veio com os luciferianos, chegaram aqui nesse planeta e observaram que existiam esses seres aqui, esses seres aí grandes, monstruosos, né? O que muitas pessoas se enganam dizendo que os homens viveram junto com os dinossauros. Os homens nunca viveram junto com os dinossauros. Nunca, gente. Os homens foram bem depois dos dinossauros. Depois disso aqui foi tudo destruído. E quem destruiu os dinossauros, Denilson? Haja quem diga que um meteoro caiu na Terra e destruiu todos os dinossauros. Foi meteoro? Não, não foi meteoro. Quem foi que destruiu? Foi o Lúcifer. Foi o Estrela da Manhã. Ele causou uma grande explosão nesse planeta que destruiu todos os seres, todos os seres descendentes dos filhos de Terron, ele destruiu. Segundo a vontade dele, não foi segundo o que Yahweh determinou. Ele veio, ele mesmo quis matar Terron. E aí houve aquela batalha épica, que todos já conhecem, entre Hassatan e Terron. Hassatan era muito poderoso, gente. E Yahweh fez ele com os poderes da luz. Mas ele se corrompeu. Ele foi corrompido no momento em que ele matou. No momento em que ele matou a figura na parte material, né? Ele matou o dragão. Terron, ele se manifestava como um dragão, cortando-lhe a cabeça. Então ele cortou a cabeça e criou um ser a qual ele não tinha nem dimensão o que ele tinha criado. Ele criou a própria morte. A morte, ela atacava a vida dos anjos? Não. Essa morte, ela só veio destruir tudo que o Pai criou na parte da matéria. A morte ataca as plantas, ó. A morte ataca as plantas. As plantas não morrem? A morte ataca as plantas. A morte ataca os bichos. A morte ataca a natureza. A morte ataca o ser humano. Esse ser chamado morte, não é um anjo como as igrejas dizem. Não é um anjo. A morte é um Deus. Morte é um Deus. Lembra que eu falei que não tinha outros deuses? Esse ser chamado Terron se transformou na morte. Na morte para a matéria, não a morte para a vida espiritual. Isso é, se você andar de acordo com a vontade do Criador. Você. Por que vai acontecer? O que essa divisão que o Lúcifer cortou a cabeça dele e se transformou em dois seres? Um se transformou à morte e o outro se transformou no inferno, no Sheol. Um a morte e o outro o inferno, ou seja, a barriga dele, o estômago dele foi lançada no centro da terra. E a cabeça, que é a morte, vagou por toda a terra. A cabeça procura pelo corpo e o corpo procura pela cabeça. Então toda pessoa, quando ela morre sem a ajuda de Yahweh, ela é tragada para o inferno. Agora você vai entender que o inferno não é um lugar, o inferno é um ser que se alimenta da energia que tem na nossa alma. Porque quando a gente morre, o nosso espírito é imediatamente levado para Yahweh. Nem o diabo, ninguém sabe. É levado o nosso espírito, o espírito é a vida. A vida que há na gente, a vida, aquilo que está fazendo eu falar, comunicar com você, a minha vida, que está mantendo essa matéria aqui vivo, ela vai direto para Yahweh, independente do que você fez. É independente do que você fez.
matou, roubou, estuprou, explodiu, mentiu, ele vai para Iarro. E a tua alma, aí sim, agora eu vou te falar, você na verdade tem o espírito que te dava força para sua alma e para sua matéria. A sua matéria e a sua alma sem o espírito, ela não é nada. O espírito é o sopro do Criador sobre nós. Vocês estão compreendendo agora? Tá bem fácil, bem didático que eu estou falando. Aí, a nossa alma tem 2 lugares para ir. Denilson, a sua alma vai para o céu? Não, ela só vai no dia do julgamento. Porque o teu espírito vai ser julgado, então tua alma tem que estar presente. A alma e o espírito tem que estar presente. Por quê? Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos nessa terra é guardado pelo nosso espírito. Não é o nosso espírito. O nosso espírito está dentro da nossa consciência. Por exemplo, o assassino, o cara que vai matar alguém, ele sabe que ele está matando uma pessoa. Ele sabe que não é da vontade do Criador, não matarás. Mas se ele matou, então ele está sendo cúmplice daquilo que ele mesmo está praticando. E isso vai ser guardado no espírito da pessoa. Tudo que você faz, gente, todas as nossas atitudes estão guardadas no espírito. Todas, todas. E ele é uma fita magnética. Ele volta para o Criador. E a tua alma? A tua alma são os seus sentimentos. Alegria, tristeza, raiva, amizade, carinho, ternura, compaixão, né? Todos esses sentimentos formam a sua alma. E a sua alma, a minha alma, Denilson, está falando com vossas almas que estão do outro lado. Estão alertando as vossas almas para que quando você morrer, você tem que ter a proteção de Yahushua. O único que pode te proteger disso é... O Yahushua falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Então, quando a gente morre, eu, você, a gente morre, parte desse plano aqui, todo mundo vai partir, existe uma guerra. Existe uma guerra pela tua alma e pela minha alma. Mas essa guerra só vai ser vencida caso você, que nessa terra, tenha feito as coisas que o Criador pediu. Não matar, não roubar, não adulterar, não falar mal dos outros. Ser uma pessoa justa, tentar ser uma pessoa amiga, tentar ser uma pessoa carinhosa, não desejar maldade para ninguém, porque você, quando deseja maldade para alguém, aquela pessoa que você está desejando a maldade é a imagem e semelhança do Altíssimo. Lembrando que a força de Yahweh está no amor, gente, está na beniguidade, na compaixão. A força de Terrão está no ódio, na raiva, na mágoa, na ira. São energias que se confrontam. Por isso que você tem que escolher o lado que você quer. O lado que você deseja. Tudo que vem de pecaminosidade vem de Terron. Ele é um deus, ou uma deusa, uma aberração, ninguém sabe. E o nosso campeão, que estava do lado da luz, estava do lado de Arro, ele passou para as trevas. Ele casou com as trevas. O nosso maior vencedor foi fundido às trevas. As trevas abocanhou o Lúcifer. Para tu ver como é que Terron é poderoso, hein? Ele abraçou ao Lúcifer. E o Lúcifer está preso hoje nas garras de Terron. O Lúcifer hoje é servo de Terron. Mas ele tem a luz de Arro. Muito pouquinha, mas ele se tornou opaco. E Terron tem usado, o Terron tem usado a maior criação do Pai, que é Lúcifer, né? Uma das maiores criações para destruir as coisas da luz do Pai. Olha que coisa terrível, hein? É terrível esse Terron, cara. E o Terron, ele é um deus, tá, pessoal? E ele tem poder sobre a natureza. Por isso que você vai ver na Bíblia, do João Ferreira de Almeida, nessa Bíblia aqui, é uma dualidade, gente. É uma maldição. Ó. Aqui tá a verdade, não tá? Mas esse livro aqui, foi escrito por um povo que não é o povo verdadeiro do Criador, que foram os romanos, que é a Igreja Católica Romana,
e criou esse montão de igrejas que vocês estão vendo aí, igrejas evangélicas que são evangélicas romanas, todas elas, sem exceção, todas as igrejas, todas as igrejas, elas são filha da igreja romana. Consequentemente, filha de Terron, filha do Deus abissal, que é um Deus, e que esse Deus quer sacrifícios. Esse Deus Terron, ele, para ser adorado, você tem que sacrificar. Por isso que Iarro não tem nada a ver com os sacrifícios que são feitos dentro dessas igrejas. Sacrifício é do Deus Terron e do seu filho Sabaote. Sabaote e o Dabaote é esse Deus Terron, que é uma réplica, é uma cópia do Iarro e de Yahushua. É uma cópia, é uma coisa meio confusa, mas você vai entender. Iarro e Yahushua são os verdadeiros. Jesus e Deus são os genéricos. E o Dabaote e Sabaote são os mais genéricos ainda. Pessoal, tudo para enganar, como Lúcifer foi enganado e seduzido para enganar o povo de Iarro. Então, vocês já sabem já, né? Olha aí, por que eu estou falando isso aqui. Agora vocês vão ver, eu falei, né? Agora eu vou mostrar para vocês que os evangélicos acabam não sabendo disso, né? Isso que eu estou falando aqui para você. Olha aí, ó. Segundo Coríntios 4:4. Ra-Satã impede que as pessoas entendam as boas novas. É a Ra-Satã? Não, não é o Ra-Satã. Ele também trabalha. Mas quem impede mesmo é Terron, pessoal. Ele impede que você o conheça. Quando você, porque por isso está dizendo, por isso que a Rocha falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem dois deuses. Existem dois deuses. Dois deuses. O da luz, o que criou o céu, a terra e o mar. E existe o outro Deus, aquele que a humanidade não conhece, não tem. Claro, com todo respeito, existem os esotéricos, existem os ocultistas, não. Existe uma classe de pessoas que ela conhece esse outro Deus do sacrifício. E ele foi conhecido pelos Askenazes. Os Askenazes conhecem esse Deus do sacrifício. Esse Deus do sacrifício, eles criaram a religião evangélica. Criaram o judaísmo. Porque criaram um montão de como eu vou te falar? Como é que a gente fala? Eu esqueci o nome agora. Eles criaram uma porção de liturgias para esse ser chamado Terron, que se disfarça, olha aí, ó, ele se disfarça do nosso Criador Iarro. E por que Iarro não toma as rédeas e destrói logo tudo isso? Porque ele está no seu descanso, ele está no seu descanso. Por ele estar no descanso, ele nomeou o filho dele, chamado Yahushua, para defender o povo dele, para guardar os escolhidos de Yahushua. Os escolhidos de Yahushua são guardados nesse mundo. Você que está com Yahushua, você é guardado. Você pode ter certeza disso. Você conheceu o nome de Yahushua, existe já uns anjos guardando você. Porque Terron, ele está de olho, mas de olho, muito de olho em você. Em mim. Terron, ele quer nos destruir a todo momento, a todo instante. Ele levanta os soldados dele do inferno, Lúcifer e seus anjos da treva, os caídos, para tragar a tua alma, para puxar a tua alma para o lado dele. Porque é uma vitória sobre as coisas da luz. Veja bem, é uma raiva, um ódio que ele tem do Criador. É como se o Criador criasse um ranço de Iarro. E ele está tentando aqui na Terra fazer, porque ele tem que atingir Iarro. Por isso que Iarro amou o mundo de tal maneira que fez Yahushua. Gente, se a gente não tem Yahushua, a gente estava trumbicado. Se a gente não tem Yahushua, a gente estava trumbicado. Olha o que o Shaul disse aí, né? Shaul é o Paulo, que você conhece. Os quais o
O Deus, tá com letra minúscula e tal, deste século, o Deus desse século, isto é, aí ele botou entre parênteses, ele está dizendo entre parênteses, o Deus desse século não é Hassatan, não é. Hassatan é inimigo dos seres humanos? Sim, mas existe alguém acima do Hassatan. Vocês estão me entendendo, gente? Existe um Deus do mal acima de Hassatan, que o aprisionou também. Ele tem o brilho do Hassatan, está aprisionado na mão desse Deus, a qual o Deus desse século cegou-lhe a mente. Cegou a mente, o entendimento. Cegou. Bom, pessoal, você que é evangélico, olha aí, ó. É só você prestar atenção. Presta atenção na Bíblia. O Davi, quando foi ungido, o Samuel mandou o Saul entrar numa cidade. Ele mandou entrar numa cidade e matar todo mundo. Matar criança, matar adulto, mulher amamentando. Eu pergunto, será que foi Iarro que desejou isso, gente? Matar um montão de criança, um montão de gente? Não foi, gente. Não foi, foi o outro Deus. Ah, Moisés, lembrei, Moisés estava no deserto e falou o seguinte, ó, todos vocês quando forem picados, olha só, pessoal, a maldade desse Deus. Eu vou estender, vocês vão ser picados por uma serpente, vou mandar uma maldição de serpente, e nós vamos hastear uma serpente de metal. Quem é a serpente, gente? Na Bíblia. Serpente é o Lúcifer, cara. Então todos que olhassem para a serpente seriam curados. Por isso que nesses templos evangélicos há curas milagrosas. Mas não porque Iarro quis. Esse outro Deus, o Terron, também efetua cura milagrosa, gente. Só que o intuito dele é a sua alma. A sua alma, ele quer lançá-la à morte, quer pegar destruir o seu corpo, né? A sua matéria. Agora você está entendendo por que nós temos que cuidar da matéria? E como o Terron faz isso? Essa matéria foi Iarro que nos deu, certo? Aí Iarro deu as plantas, deu o sol e deu a água para a gente cuidar, certo? O que Terron fez? Ele tirou a água, ele tirou as plantas, ele tirou o alimento? Não, ele contaminou os alimentos, ele envenenou o ar, envenenou os alimentos e está envenenando as pessoas. Gente, Terron está envenenando as pessoas para que o período dela que Iarro deu para cada ser humano seja abreviado. Porque isso aqui é como uma casinha para o nosso espírito, para a nossa alma. Se você não cuida da casinha, se você não cuida do templo, se você não lava, se você não limpa, se você não cuida do templo, automaticamente esse templo é destruído. Entendeu, evangélicos, que é cuidar do templo? Por isso que a gente tem que... Por isso que a pessoa que segue Yahushua, ela está sempre ligada à natureza, ao que os indígenas fazem, né? Os índios fazem. Índios, que foi esse nome inventado pelos espanhóis, índios. Os índios viviam em acordo com a natureza, Eles não modificavam o alimento geneticamente, né, transformado. Eles não faziam isso. Os índios viviam, o índio não pegava resfriado, não ficava com malária, não ficava com doença nenhuma, gente. Porque eles viviam de acordo com a natureza. E o ser humano, e o homem? Eu lembro que eu era criança, né? E a gente vivia pescando a rã. Você sabe o que é a rã? A gente ia nos brejos, aquele bicho fala assim, ó, A gente ia para os brejos, gente, brejo onde não tinha muito saneamento básico, cocô passava também junto ali, tudo era junto, esgoto, corria, tudo junto. A gente vivia com os pés dentro da lama, pessoal. Uma prova de que a lama não fazia mal, hein? Tem gente que fala, lama, terra, nós fomos feitos para andar em conexão com a terra. A evolução fez a gente criar chinelo, tênis, sapato, essas coisas todas, para a gente não se ligar à terra. Aí asfaltaram todas as terras do mundo, asfaltaram tudo. Tem gente que fala assim, mas a lama, ela faz uma conexão conosco, pessoal. A gente tem que ficar sujo de lama? Não. A lama é a conexão conosco e a terra é aquilo que o Criador fez, como fomos nós. Porque não adianta você ficar cheio de mimimi. Que lama. Quando você morre, meu irmão, te botam numa gaveta e te deixam os bichos que estão dentro de você te comer.
Que nós temos um montão de verme dentro da gente que vai nos comer, que são os filhos de Terron. Os filhos de Terron, os filhos da terra, que são os germes, estão dentro da gente, pessoal. Eles estão nos comendo por dentro. E o que Yahweh quer fazer? Yahweh quer preservar a tua saúde, a tua vida, fazendo com que você coma coisa saudável para combater esses vermes que tem dentro de você. Dentro de mim, dentro de você, você que está do outro lado, tem muito verme dentro do seu corpo. E os vermes são causados pela força de Terron. Terron utiliza a indústria alimentícia para poder estragar o nosso corpo. Estragar. Você vê várias besteiras que a gente come. A gente não come mais o fruto da terra. A gente não come mais a semente da terra. A gente não come mais as raízes da terra. É difícil. Você entra num supermercado, você chega lá no supermercado, primeira coisa que você olha, para no supermercado e veja. Vê se tem algo natural lá, dentro do supermercado. E os que tem natural estão contaminados. Os que tem dentro dos mercados estão contaminados. E a gente come isso aí, porque isso faz bem para a nossa... É a maldição. A nossa carne gosta disso. A nossa carne gosta do que não presta. Mas dentro do que não presta está alimentando aqueles vermes que estão dentro da gente. Vermes, parasitas. Há uma briga dentro de vocês, dentro de mim, contra os parasitas que causam doença. Só que nesse momento agora, os parasitas estão aumentando. Porque eles descobriram, gente, a forma de combater a presença de Yahweh dentro de todos os seres humanos. Como é, Denilson, que essa forma de combater dentro dos seres humanos? Chama-se timo, gente. O timo. Essa glândula que nós temos aqui no meio do peito, chamado timo. Essa aqui, ó, aqui no meio do peito. Existe uma glândula, você pode pesquisar aí, chamado timo. Essa glândula timo, ela está dentro de um poder espiritual. É espiritual. Ela é como se fosse a energia de Yahweh dentro da gente. Então, quando você está com problema no seu timo, quando você está triste, quando você está com medo, quando você está amedrontado, quando você está ameaçado, o timo, ele reage de forma diferente. O timo, ele começa a encolher, a diminuir, a ficar pequenininho. E o timo pequeno é um problema, porque o timo é responsável pelas nossas defesas imunológicas, pelos bastonetes, pelo aquele sistema que você tem dentro do teu sangue quando você faz o exame de sangue. Você não faz exame de sangue completão? Aí vem lá bastonete, vem lá um montão. Esses bastonetes aí que as pessoas não sabem explicar, ele é a presença do Criador no teu sistema imunológico. Para te defender dos ataques dos vermes. Os vermes entraram no corpo de Adão, porque Adão ele não fazia parte desse ecossistema, ele não fazia parte, ele era um humano, ele foi colocado para dentro do paraíso, ele foi limpo, foi colocado uma energia, uma áurea em cima dele, para ele não ter contato com os vermes dessa terra, que os vermes foram de Terron, os vermes são agentes de Terron. E dentro da gente tem as nossas defesas. Olha só, olha que coisa linda, né? Então existe uma guerra interna dentro de você. E aí o que o Terron faz? Ele cria os alimentos para fortalecer esses vermes que estão dentro de você. Que ao primeiro momento é muito bom, né? Que são os sorvetes, são os hambúrgueres, ketchup, mostarda, maionese. Olha, troço muito bom, só troço bom. Pergunta a você se você quer comer um cominho, se você quer comer um açafrão da terra, se você quer comer orégano, se você quer comer pimenta do reino, se você quer comer... tem vários elementos aí, gente, que Adão pegou do paraíso inteligentemente, alho, cebola, pegou dentro do paraíso para que o nosso sistema imunológico pudesse se fortalecer. Porque esse sistema aí, isso é que é cuidar da casa, cuidar do templo. Cuidar do templo é isso, é você cuidar com aquilo que você come. Porque você tem um templo na terra, eu tenho um templo. Entendeu, gente, como é que o troço é bem esquisitão?
Viu que não tem nada de religioso nessa parada? Mas eles levaram para o lado da religiosidade porque a pessoa pensa que não, eu vou orar. Tá, tudo bem, a oração ela é importante porque quando você entra no seu quarto, né? Quando você ora, então, a sua energia, porque nós vibramos. A partir do momento que você ora, você singulariza o seu sistema, todo o seu sistema imunológico e as bactérias, os vírus, eles não podem te atacar. É como se você parasse e deixasse que a energia, porque a energia de Yahweh está em tudo que nós nos se move. Nessa terra, a energia de Yahweh está em tudo quanto é lugar. Por isso que ele falou, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pô, aí você fica pensando assim, mas o cara não é evangélico, como é que ele vai receber o espírito do Pai? É o que os evangélicos falam, né? Os católicos, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Aí pensa que é só aquelas pessoas que estão lá buscando dentro do templo. Não, 1 milhão de vezes não. O espírito derramado sobre toda a carne é quando você ora. Quando você entra no seu quarto e você ora, não precisa ser igreja, não. Você entra no seu quarto e você baixa a sua vibração. Você começa a orar. Então, quando você começa a orar, quando você começa a invocar, essa energia que está dentro de você começa a atacar esses vírus, esses bacilos que estão dentro de você, tentando destruir o teu espírito, o teu corpo, porque o teu corpo está portando uma joia preciosa para Terron. A tua alma, a tua alma, a tua alma, a tua alma, a tua alma. A tua alma é importante para Terron. Ele quer a tua alma. Terron quer a sua alma. Por isso que ele criou o evangélico, criou essas religiões todas para roubar a sua alma. Tu tá assustado com o que eu tô te falando? Pois é. Diferente, né? E esse sistema evangélico maqueia. Aí, as pessoas não sabem por que elas fazem jejum. Elas não sabem por que elas fazem jejum. Elas acham que jejum é uma coisa espiritual. Jejum, gente, é para matar bactéria, é para matar autofagia. O doutor Alair Ribeiro fez vídeo aí falando sobre o jejum, aquele intermitente. É para destruir aquilo que você come, aquilo que eu como, que é a glutonaria. Por isso que a Rússia falava da glutonaria. A glutonaria, gente, ela alimenta através desses alimentos que foram manipulados geneticamente por esses filhos de Terron, que o Terron ele foi dando, veja bem, o glucomato, glucomato de sódio, é glucomato. Ele é colocado em vários alimentos. O nosso organismo, gente, olha só que coisa interessante. Ele ama os alimentos, a área alimentícia que tem esse elemento químico. E esse elemento químico está ligado também em peles humanas, tá, pessoal? De fetos humanos. É terrível, pessoal. É terrível. Morto comendo morto. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto meio polêmico. Então, eu vou ficar por aqui, mas eu quero que vocês pesquisem. Pesquisa que vocês vão começar a encontrar a verdade, tá, pessoal? Porque tem muitas dessas empresas que fazem comerciais aí, aqui no sistema do YouTube. Então, vocês vão ter que pesquisar a verdade. E muitas nós somos cerceados, tá? E cegou-lhe a mente para que não lhe resplandeça a luz das boas novas de salvação, que é o poder, as boas novas é o poder e a majestade do Mashiach. Quem é o Mashiach? Quem é o Mashiach? Quem é o Mashiach aqui, ó. Meu pai, eu saí da página. Eu e o meu dedo. Vamos esperar aí para ver se a gente chega na página lá. Fui lá pro final. Não, fui lá pro começo. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou para lá de novo, gente. Só um minutinho aqui, eu vou chegar lá de novo. Eu não posso colocar o dedo aqui em... Eu não posso colocar o dedo aqui... Só um minutinho, pessoal. Bom, vamos lá. Eu pego a Bíblia aqui, não tem problema não. Vou aumentar a minha... Vocês peguem aí a sua Bíblia. Em 2 Coríntios,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo... Pega aqui, ó. Tem problema não. Não dá aqui, eu pego aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí vocês leem lá. Vamos ler aqui no... Vamos ler aqui no papel. Vamos ler no papel. Pra vocês verem que a gente está... 2 Coríntios 4:4. Já estamos lá já. Já estamos terminando essa live, gente, esse vídeo. Estamos com 40 minutos. É muito importante falar isso para vocês. Hoje nós teremos uma live às 19 horas, 19h15, tá, pessoal? Teremos uma live às 19 horas e 15 minutos. 19 horas e 15 minutos. Nós teremos uma live. Olha aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Tá até marcadinho aqui, ó. Tá marcadinho aqui, ó. E eu vou ler para vocês. Nos quais Yahweh, o Elohim deste mundo, nos quais o Elohim desse mundo, o Deus desse mundo, cegou os que não creem, para que não resplandecem sobre a luz das boas novas do Yahushua, o qual a imagem de Yahweh, porque não proclamamos sobre nós, mas sobre Yahushua, o Messias, o qual é o Senhor de todos nós que somos servos. Então, o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento, que você possa acordar, tá, pessoal? O nome do canal que você está vendo aí é o canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e, principalmente, se inscreva no nosso canal. Quero agradecer a todos que acompanham esses 40 minutos, que vocês tenham uma excelente segunda-feira e que vocês possam pesquisar ainda mais, tá bom, pessoal? Tchau, gente! Ótimo dia para todos!